Continuar a gravação aqui, rapaziada. Corpo de oficiais não comissionados. Esses aproximadamente 40 mil criminosos políticos e profissionais alemães constituem o corpo de suboficiais para toda a população. Temos chamados capos designados para cá. Um deles é responsável por supervisionar 40 ou mais 100 outros prisioneiros. A partir do momento em que se torna um capo, ele não dorme mais com eles. Ele é responsável por garantir as metas de trabalho sejam cumpridas, que não ocorram sabotagens e estejam limpos e que as câmaras estejam bem arrumadas. Eles têm que pressionar seus homens, assim como ficam insatisfeitos com ele, ele deixa de ser capo e volta a dormir com o resto dos seus homens. Ele sabe que será espancado até a morte por eles a primeira noite. Caralho, mano. Isso aqui é um discurso do próprio Himmler. Ou seja, era tudo uma engenharia social da SS, né? Porque ele sabe que o cara é um capo. E esse cara agora é um filho da puta, ele tem que ser o traidor, né? Se esse capo, ele vira bonzinho, ele vai voltar a ser um prisioneiro. E quando ele for um prisioneiro, os próprios presos vão matar ele, porque ele é o filho da puta, né? Que ele vai ter que voltar a dormir com os caras. Então, o capo, ele vai ter sempre na mão dos SS. Porque ele não pode errar com os SS. Porque se ele errar com a SS, ele vai voltar a ser um prisioneiro e lá ele vai se fuder. Porque os prisioneiros vão meter a porrada nele, porque ele provavelmente já fez alguma merda. Então, era uma parada estratégica, tá ligado? Esse sistema do capo. Não era só uma parada, tipo assim, não era burrice dos caras, era muito bem feito, né? Então, eles tinham que ver ali 100 prisioneiros, 40, e tinha que ser filha da puta com os caras, entendeu? Porque senão ele voltava a ser um prisioneiro e morria. Isso aqui é o próprio Himmler estava explicando para os generais por que existe essa questão dos capos, né? Beleza. Aqui, ó, os prisioneiros soviéticos, né? Em 41 e 42, mais 44 mil prisioneiros soviéticos foram mandados de Dachau, executados sem um registro oficial. Muitos deles, cidadãos soviéticos presos em Dachau, foram diretamente das áreas ocupadas, aonde a Wehrmacht e a SS despopulou essas regiões para destruir o movimento partizan e as suas raízes, né? O movimento partizan, quem era? Era aqueles malucos lá que eram tipo os guerreiros, que eles tipo assim, teoricamente eles não tinham um lado, né? Eles eram mais pessoas que faziam sabotagem, né? E estavam naquele período de guerra e queriam expulsar o inimigo, né? Mas às vezes os partisanos poderiam ser até contra os próprios, tipo assim, como eles fossem uma guerrilha, uma milícia armada dos cidadãos do país, mas não necessariamente ligada ao exército inimigo, entendeu? Não necessariamente ligado ao Exército Vermelho, entendeu? Eles poderiam ser até, às vezes, sabotar até o próprio Exército Vermelho, né? Mas eles eram guerrilha, ou seja, eles eram muito mais perigosos que o Exército Vermelho, porque eles eram invisíveis, eles poderiam fugir de qualquer mata, eles poderiam fazer uma emboscada, eles poderiam atacar um acampamento para roubar as armas. Então os partisãs, eles eram civis armados, né? Que não tinha nada a ver com o exército e eles sabotavam os dois lados. Mas os alemães, óbvio que eles seriam mais atacados porque eles eram os invasores, né? Então eles eram os partisãs. Então por isso que a Weimar, ele não confiava muito nos civis soviéticos porque tinham muitos partisãs, né? Então os prisioneiros de guerra eram forçados a trabalhar no que eles eram obrigados a trabalhar no campo de concentração. E eles eram... vamos ler essa porra. Vou botar no modo Brainlet, cara. Não tenho paciência de traduzir essa porra, não. Vai tomar no cu. De 41 a 42, mais de 4 mil prisioneiros de guerra soviéticos foram levados ao campo de concentração de Dachau para execução e sem estarem oficialmente registrados. Alguns cidadãos soviéticos presos no campo de Dachau vieram diretamente de territórios ocupados, onde unidades da Wehrmacht, que é o
Wehrmacht, que é o exército alemão, e da SS haviam despovoado regiões inteiras na tentativa de destruir o movimento partidário em suas raízes, os partisãs. Prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados que já estavam no Reich também foram enviados no campo de concentração, seja por recusar-se a trabalhar ou por tentar fugir. Ah, sim. Então os próprios alemães ou próprios cidadãos ali do Reich, que eram os territórios ocupados, que não queriam trabalhar por Reich, nem lutar na guerra, também eram mandados de campos de concentração. Eles pertenciam ao nível mais baixo da hierarquia prisional do campo. Justamente os prisioneiros judeus soviéticos tinham a menor chance de sobrevivência. Eram os menos dispostos a sucumbir e realizavam o maior número de tentativas de fuga. Mais de 100 soviéticos foram executados no campo. De 42 a 45, um total de pelo menos 25 mil cidadãos soviéticos foram presos no campo de concentração de Dachau. Depois que retornaram à União Soviética, muitos deles foram discriminados como supostos colaboradores. Porque aí é uma questão muito complicada, né? Porque para o Stalin, nessa guerra aqui, né, o Stalin ele emitiu uma ordem que qualquer cidadão soviético que fosse capturado ou recuasse, ele seria um inimigo, seria um traidor, né? Então, para os soviéticos, eles não tinham prisioneiros. Nenhum soviético foi preso. Todo soviético capturado é inimigo. Então, quando esses soviéticos foram libertados, eles voltaram para a União Soviética e foram presos de novo. E foram para o campo de concentração de novo. Amigo, o bagulho era sinistro. E os soviéticos também, eles não... Eles tinham uma visão muito ruim dos alemães, então... como os alemães eles eram muito brutais ali na guerra com a Rússia, eles não queriam obedecer, mano. Eles iam pro campo de concentração e sabotavam, queria correr, queria fugir, então eles eram tratados como os piores cidadãos. E também quem fugia da guerra também, né? Quem não queria trabalhar por esforço de guerra, quem queria fugir da guerra também era tratado igual lixo também. Então esse ucraniano aqui foi deportado para a Alemanha em 42 para o trabalho forçado, e ele fugiu do seu trabalho e depois ele foi mandado em Dachau em 42. E depois ele foi transferido a Sachsenhausen e depois ele ficou preso até a liberação em 45. Essa aqui deu sorte. Pra tu ver, né? Era pra ele ter morrido, né? Se fosse do jeito que tava contando aqui, o cara tentar fugir do trabalho e tá vivo, é estranho, né? E esse cara aqui também foi deportado da Ucrânia para a Alemanha para fazer o trabalho forçado, e ele fugiu do seu trabalho e consequentemente foi mandado para o campo de concentração. Em 42 ele foi mandado a Dachau. Ele trabalhou para construir Shelters da cidade de Dachau. Foi liberado por americanos em 45 durante a evacuação em março, né? No mesmo dia, 42 do transporte, foram vindo 120 garotos russos na última noite do transporte russo, e depois 100. Muitas garotas novas, realmente crianças, foram presas para trabalhar na fazenda da área de Kiev, sem muita explicação, e foram transportadas para o campo de concentração da Alemanha. Na minha visão, os alemães estavam evacuando e deportando os russos do território com medo de gangues rebeldes formadas para ajudar os paraquedistas soviéticos, né? Então, os alemães estavam evacuando, segundo esse jornal aqui, esse cara aqui do campo, ele estava explicando que a ideia dos alemães de tirar o pessoal dessa parte aqui, tirar esses russos e ucranianos dessa parte aí, seria porque esses civis poderiam ser usados nos forças de guerra soviética e ajudar os soviéticos, né? Então eles não queriam isso. Em 19 garotos na idade de 10 e 14 anos foram... Tudo eles tinham mais ou menos 15, né? Eles viviam em vários campos de concentração durante 2 anos. Nenhum dos garotos tinha alguma
pista do quem era sua mãe, quem era o seu pai. Quase deles, quase todos eles, quando perguntaram sobre o seu pai, se ele está no front, sua mãe, eles diziam que seu pai está no front, sua mãe está em algum lugar não conhecido. Apenas Deus saberia onde essas crianças iriam viver no campo, onde eles foram roubados da sua infância, a alegria da infância, né? Eles serão reunidos com seus parentes. Eu desenhei um cartoon deles e mostrei para ele. Ele é um garoto de 11 anos chamado Ivan e ele foi para Chaco. Seu número de prisão é 58 mil. Aqui é o Ivan ali, ó. O Ivan recebeu o vermelho, que é o inimigo político, e o R de russo. Então aqui foi desenhado esse prisioneiro aí, que é o Vladimir Kopak, que eles colocaram ele com o moicano invertido para zoar a cara do cara, né? Tem esse cara aqui que é o músico, né? Que é o Viktor Koronenko, que ele foi mandado para a concentração e ele foi preso num bunker, né? Porque ele roubou algumas salsichas da cozinha, né? Ele foi obrigado a trabalhar na companhia e depois ele voltou para a Ucrânia depois da liberação, né? Tem várias histórias aqui, beleza. Aqui os prisioneiros da Iugoslávia, né? Então, as tropas alemãs invadiram a Iugoslávia em 41. No verão de 42, mais de 7.700 eslovênios, sérvios e alguns membros étnicos do país foram mandados a... Os eslovenos eram o maior grupo. Os alemães ocuparam, deportaram e mataram os judeus e os ciganos, né? Para proteger pessoas suspeitas de trabalhar e deportar... Não. E pessoas suspeitas de trabalhar para os partisanos, né? Então aqui quando ele está falando partizan comunista são os comissários do povo da União Soviética. São os membros da monarquia e fascistas foram perseguidos porque se recusavam a cooperar. Então também os monarquistas e os fascistas também foram perseguidos porque não queriam ajudar os alemães. Os comunistas também estabeleceram a sua organização e estrutura no campo, né? Então aqui a gente tem aqui o Vladimir Kopat, né? Ele foi preso em 43 por trabalhar... Ele trabalhava como artista gráfico. Esse cara foi preso em 43 porque ele trabalhava como artista gráfico do Partido Comunista da Eslovênia. E depois que o país foi ocupado em 41, foi mandado a Dachau e ele foi mandado para desenhar no grupo de trabalho de livros, né? E ele tinha essa oportunidade de desenhar em segredo. Depois da liberação ele retornou ao seu lugar natal e muitas pessoas pensavam que ele era um agente da Gestapo. Amnestese. O que é amnestese? Amnestese. Amnestese. Sim. Aí ele recebeu ali uma... O pessoal pensava que ele era agente da Gestapo, né? Mas depois ele recebeu a anistia e depois ele se tornou um ativista ali das vítimas do campo de concentração, né? Aqui é um desenho aqui de prisioneiros morrendo no chão. E aqui tem o croata Ivan Trinazdic, que era um soldado da Guarda Real Iugoslávia, né? E ele foi preso no campo de Sangenshausen, né? E depois se retornou para casa em 42. Ele foi levado pelos italianos. Ele foi capturado na capturação da Itália em 43, né? Depois ele foi preso pelos alemães. Em outubro de 43 ele foi para Dachau, no campo de Dachau, e ele foi... deram para ele o trabalho de carregar corpos ao crematório. Em 44 ele foi transferido ao subcampo de Gendorf. Em 45 ele foi para outro subcampo. Depois da liberação, a polícia secreta da Iugoslávia suspeitou dele de ser um espião dos alemães. E esse aqui é um patriarca ortodoxo da Sérvia, né?
Ele foi 38 patriarca e ele era um sérvio nacionalista e monarquista, e ele tinha um contato com os sérvios fascistas, né? Depois da invasão da Alemanha em 40, e ele falava abertamente contra a Alemanha, mesmo depois de eles serem invadidos, e depois mandaram ele para o campo de Dachau, mesmo ele sendo um fascista, né? E aí ele ficou lá até 44. E depois, em 46, ele retornou para Belgrado e voltou a ser um patriarca, né? Tem esse cara aqui, que ele era um garoto da escola de 17 anos, foi preso em 43 e foi mandado a Dachau, né? O inimigo político. Depois ele foi mandado para Buchenwald. Depois da liberação ele voltou para a Eslovênia. E esse aqui é o Vladimir Kopak, né? Que ele foi preso em 43 por trabalhar... Ah, esse aqui a gente já viu. E tem esse engenheiro aqui que é o Spagildi, que ele foi membro do Partido Comunista da Iugoslávia, e ele foi preso em 42 por organizar reuniões ilegais. Ele foi mandado a Dachau em 44 e 10 dias depois ele foi movido a Schomberg. E ele morreu em 45. Ele morreu quase antes da guerra, velho. Quase antes da guerra terminar. E aqui são alguns caras que foram liberados do campo, e eles fizeram uma homenagem ao Tito, que era o secretário do Partido Comunista da Sérvia. Da Sérvia não, da Iugoslávia, né? E aqui é a Magda Simin, que ela é uma judia e socialista, que ela foi presa por ser uma partizã em 41 pelos fascistas húngaros e ocuparam o norte da Iugoslávia. Ela passou por vários campos de concentração e depois foi deportada para Alaca, um campo de Dachau, em 44. No final do mês, ela foi transferida para Bergen-Belsen, campo de concentração, que foi mandada a Fehler-Belsen. E depois ela retornou para a Iugoslávia. Nem tem a foto dela. Aqui é só o 2, né? Tem que ir pro 3. 3. Night and Fog, né? Então Hitler, em 41, ele fez um decreto chamado Night and Fog, que qualquer um tipo de prisioneiro que fosse ligado a rebeliões, ele ia ser punido com a morte, né? Então qualquer um que fosse resistência. Mas só que o decreto ele não deixava tão claro o que ia acontecer com um cara que fizesse isso, né? É isso, né? Então, para aumentar a intimidação, então era meio obscuro saber o destino da vítima, né? Os prisioneiros não eram imediatamente executados, eram deportados para o território do Reich e depois iam ser encarcerados em campos de concentração. Em verão de 44, 2.200 Night and Fog prisoners foram para Dachau e viveram em vagas especiais, onde não podiam receber e-mail e também não poderiam ser enviados aos subcampos, né? Então, o destino incerto, né? Então, desde muito tempo atrás, era ponderado o que o Führer ia fazer em ataques contra o Reich ou membros que ocuparam forças que ocuparam os territórios, né? Então, desde muito tempo era difícil saber o que ia acontecer com pessoas que resistência contra os territórios ocupados, né? Na opinião do Führer, né, em casos de atos de prisão e sentenças da vida, devem ser julgados e assinados com fraqueza. O modo efetivo e último Vamos tirar uma foto que é mais fácil, véio. Que tá brutal. Então aqui eram as pessoas que... Eles não eram considerados russos, nem alemães, nem nada. Eles eram considerados Night and Fog, ou seja, pessoas que abriram resistência contra o domínio dos alemães. Então, quando os alemães ocuparam um espaço, eles consideravam esse tipo de pessoas que eram resistência à ocupação como
um tipo diferente, entendeu? É diferente, por exemplo, você é do exército. Uma coisa é você ser do exército russo, outra coisa é você ser um cara que, depois que a Alemanha já ocupou, rebelar contra a Alemanha, entendeu? Aí ele fez esse decreto, né? Desde muito tempo a vontade ponderada do Führer que em caso de ataques contra o Reich ou membros das forças de ocupação de territórios ocupados, os culpados sejam confrontados com medidas diferentes do que se verificava até agora. O ponto de vista do Führer é o seguinte: em casos como esses, penas de prisão ou até prisão perpétua seriam consideradas um sinal de fraqueza. Uma dissuasão eficaz e duradoura só pode ser alcançada com pena de morte. Essas medidas que deixam familiares e a população incerta quanto ao destino dos culpados. Para esse fim, pretende-se a transferência para a Alemanha. Ah, entendi. Então a ideia do Bigode é fazer com que as pessoas que são resistência às tropas ocupadas, que ocupam os territórios, se incerta a pena. Então ele só mandava as pessoas para a Alemanha e não deixava se comunicar. Então ninguém sabia o que acontecia, se era torturado, se fudia, entendeu? Então isso aí era para botar medo nas pessoas, para nego não sacanear. Então ele nem matava, ele só mandava para a Alemanha e fazia os caras ficar cagados de medo. Caralho, o que será que esses caras estão fazendo com esses malucos? Então isso aí fazia com que o povo tivesse menos vontade de se rebelar, né? Tivesse mais medo de se rebelar. Então esse aqui é um belga que ele era da resistência real, né? E ele foi torturado pela Gestapo, né? Ele foi considerado um Night in Fog, né? E ele não podia falar com ninguém, né? E a corte de guerra colocou ele como alta traição, né? E ele foi mandado para o campo de concentração de Schwarzenegger. Depois ele foi torturado, depois foi mandado a Dachau e foi executado, né? Ah, não, ele não foi morto, não. Ele foi mandado a Dachau para ser executado. Depois veio uma ordem. Ah, sim. Aí ele foi mandado a Dachau para ser executado. Aí quando a ordem chegou, ele conseguiu ali mudar a sua identidade com um prisioneiro morto e conseguiu safar da morte. Depois ele foi transferido para o campo de Alaque e trabalhou no escritório do clérigo, né? E depois foi liberado. Então esse cara ele usou um disfarce para... Ele ia ser morto, mas ele mudou aí a identidade dele com outro cara e conseguiu se safar, né, da morte. E aqui temos aqui um holandês, escritor holandês comunista Nico Roche. Ele foi mandado a Berlim em 20 e ele se tornou um escritor esquerdista, né? Em 13 ele foi preso por um pouco tempo no campo de Orenburg e foi extraditado. Depois foi mandado a Bruxelas, que foi traduzido os seus trabalhos do alemão para o holandês. Depois ele foi para a Bélgica, que foi ocupada, e ele participou da resistência, né? E ele foi preso em 43. Ele foi mandado a Dachau. Em 44 ele foi considerado um Night in Fog. E ele tinha um diário secreto onde ele tinha a tendência liberada, né? Em 46 ele publicou um jornal com o título Goethe em Dachau. Em 55 ele visitou os campos e escreveu: "Eu não estive em Dachau de novo." E ele queria fazer esse campo virar um memorial, né? Então quantos Night in Fog prisioneiros tinham, né? De franceses eram 900, de bélgicos 500 noruegueses, 300 holandeses, 16 luxemburgueses, né? Que são os Night in Fogs, né? Então aqui a gente tem aqui os holandeses, belgas e luxemburgueses, né?
que o campo de Dachau ele tinha 1.800 belgas, 2.100 holandeses e 460 luxemburgueses, né? Incluindo centenas de mulheres. Muitas deles foram vítimas de prisionamentos em massa em 43, com a tentativa de diminuir a resistência dos alemães das áreas ocupadas. A deportação para campos de concentração alemães tiveram um clímax no verão de 44, depois que os aliados chegaram à Normandia, né? A Gestapo depois pegou um grande número de trabalhadores forçados que se usava a trabalhar e sentenciaram eles a emprisionamento em campos de concentração. Então temos aqui o Georges Waurer, que ele era em julho de 41, um comandante militar alemão na Bélgica e no norte da França, colocou o Georges Waurer na lista de procurados por sabotagem e espionagem e estabeleceu um grupo de resistência. E ele foi preso e depois foi colocado no campo de Neuengamme e foi colocado no campo de Dachau em 42. Ele se tornou um dos líderes dos belgas na prisão. Retornou à Bélgica depois da liberação e depois formou o Comitê Internacional de Dachau e serviu por um longo tempo de secretário-geral. Arthur Walot, que era contato com os socialistas, com a liderança belga socialista, e ele migrou para a Grã-Bretanha. Ele foi preso em 41 e pegou o campo de concentração e foi considerado Night Fog. Em novembro de 42, perto da morte, ele foi movido ao campo de Dachau. Depois de recuperar, ele conseguiu uma ordem da enfermaria que ele secretamente colocou as notas como intermediário dos prisioneiros belgas. Ele fundou... enfim, ele também criou um comitê dele, né? Ok, mas como é que ele... Como ele conseguiu... Não entendi como ele conseguiu fugir da morte. Deixa eu entender aqui. Rapaziada, é muita coisa, você tá louco. Deixa eu ver aqui como ele fugiu da morte. Deixa eu ver quanto de bateria tem. Vamos terminar aqui enquanto a gente tem bateria. Aí eu volto, peraí. Fala, rapaziada, vamos voltar aqui, mano. Essa porra. Então esse maluco aqui, mano. Ah, tá. Ele quase morreu, foi de doença, né, velho? Mas ele não ia morrer, ser executado, não. Aí depois ele se recuperou e se tornou o chefe da enfermaria. E lá ele escrevia, né? Aí depois foi liberado, se tornou o chefe do comitê do campo, após o campo. Depois ele conseguiu pegar as notas dele e escreveu poemas sobre o Memorial do Campo. Ele foi honrado pelo seu papel de literatura e ganhou vários prêmios. E ele representava os belgas. Legal. Aí aqui ele colocou um poemazinho, né? Que ele falou que tem dois tipos de características humanas principais, né? Pessoas que mostram uma mão com excepcionalidade criativa, que podem ser torturadas por outros humanos de outro modo. E a outra é pessoas que podem ter a habilidade de ter moral, de sofrer fisicamente sem perder a esperança, blá blá blá. Então tem aqui esse Eugene Host, né? Que ele era um estudante de faculdade, só que ele foi expulso da faculdade por não querer participar do grupo germânico, movimento do germânico ético, né? E depois ele se recusou de se tornar um professor em 42. Então ele foi mandado para a Alemanha e foi preso em junho de 42. Ele se recusou a fazer o sinal do Hitler, né? E a Gestapo cometeu ele em Dachau
E ele era obrigado a trabalhar como clerc. Clerc é clérigo? Saber essa porra aqui. Clerc é clérigo. Ah, clerc é atendente. Pensei que era clérigo. Pô, eu sou burro. Traduzi várias vezes errado. Então ele se tornou um atendente. Eles numa estação de experimentos de... E ele conseguiu ali preservar vários documentos desses experimentos. Depois da liberação, ele foi lá e ajudou nas provas ali para condenar Dachau, mais ou menos. Ele criou números de artigos sobre o campo de Dachau e em muitos anos ele foi ativo com a liderança de Luxemburgo dos sobreviventes e no dia do comitê. E esse aqui é o William Parnacker. Ah, não. É o confrade, né? William Parnacker morreu hoje. Ele veio com nós. Atualmente estamos... vamos traduzir, não tenho paciência. Morreu um cara aí que era muito importante. Ele era tão importante que ele virou tipo um símbolo. E ele era chamado de confrade desconhecido, camarada desconhecido, né? Ele era muito importante para a comunidade dos presos, né? E ele era um dos mais quietos, conscientes e magnificentes lutadores, segundo o Nico Rost, né? Então vamos continuar aqui. E aqui a gente tem um Pim Bollard, né? Que ele era um holandês que, quando foi ocupado, ele se juntou ao movimento de resistência e tinha um comando, e ele tinha ali um exército underground, né? Na província de Utrecht. Ele tinha uma organização que ele construiu e foi dizimada em maio de 42. 32 membros foram presos e executados. Depois, alguns meses depois, Bollard também foi preso. Ele era considerado um Night in Fog, prisioneiro. E depois foi enviado para o campo de Natsworth. Em 44 foi mandado a Dachau. Ele foi apresentado como um prisioneiro holandês no campo dos ilegais, comitê dos ilegais, né? Depois da liberação, ele foi organizado e retornado para os prisioneiros holandeses para o seu país. E eles... sim, ele criou ali um comitê lá, depois voltou para o país dele e continuou esse comitê, né? E também tem o Sibrand Kammer, que ele tinha a posição de líder da resistência nas escolas da Holanda, do sul da Holanda, né? Depois ele foi preso em 43 e foi mandado para um campo de concentração, depois foi mandado para Dachau em 44. Em 44 ele foi deportado para o campo de Auschwitz e depois foi mandado de volta para Dachau 2 semanas depois. Ele morreu em 3 de setembro de 44, um dia depois do seu envio. Aqui, ó, os prisioneiros holandeses. E aqui temos os prisioneiros franceses, rapaziada. Ali tinha ali a quarentena, olha como que era. Os caras todos fodidos lá. Aí eles tinham que formar tipo uma bola pra se proteger. Então o bloco de quarentena. Então, o bloco de quarentena, os prisioneiros tinham que ficar juntos, né? Depois da Estrada da Liberdade, era criada a quarentena, e era uma massa de miséria onde... É um lugar muito triste, segundo o poema aqui, The Freedom Street. Então temos aqui o Robert Montal, né? Que ele foi um refém dos alemães
outros 156 homens em 44. Quando a cidade dele foi recapturada, ele foi enviado com seu irmão para o campo de Shimek. Depois foi deportado com 50 outros no campo de Dachau. Ele trabalhou limpando na estação central de Munique, limpando as chaminés, e depois foi enviado para o subcampo de Netzwerk, no começo de 45. Ele foi enviado para outro campo, depois ele tinha que reparar aeronaves. Foi liberado por tropas americanas durante a evacuação de março e mandado de volta para a França. A sua casa da família foi destruída, sua mãe foi morta e seu irmão ainda estava na Alemanha e o outro na Inglaterra. Então o cara, além de foi preso, ele perdeu a casa na guerra. E aqui temos aqui o francês, o oficial de Estado francês Eugène Silvert, que ele fazia um sistema de informação da existência e uma rota de fuga para as áreas não ocupadas da França. Ele foi preso pela Gestapo no Natal de 42 e serviu na prisão. Depois foi preso e enviado para a morte, né? 64 prisioneiros de 100 no seu vagão morreram durante a jornada. E primeiro ele foi mandado para o campo de Netzwerk. Então 64 dos 100 morreram no vagão dele, mas ele não morreu, né? Foi mandado para um campo de concentração e na primavera de 45 foi mandado para Dachau e Munique. Depois ele foi liberado em abril na evacuação de março para Tirol. Depois da guerra ele se tornou prefeito do departamento de Índia. Em 85 ele serviu como presidente da Associação Francesa sobre Sobrevivência de Dachau, no campo de concentração, em 89, e a sua morte foi presidente do campo, Comitê Internacional. Aí tem esse maluco aqui, que é o Lucien Chilio, que ele tinha um negócio de piano, fundado em 55, em Paris. Ele era de uma família judia e foi preso em 43, deportado a Auschwitz. Junto com o irmão dele de 13 anos, ele foi obrigado a trabalhar. Em agosto de 43 ele foi enviado para Warsaw, campo de Varsóvia. Depois do campo ele foi evacuado. Depois estava exausto de marchas e transporte de trem. Ele foi mandado em agosto de 44 para o campo de Dachau. O seu pai estava no bloco de quarentena antes da liberação e seu filho foi enviado para a Sick Bay, né, que era o lugar dos feridos, com machucados no pé, e depois ele continuou trabalhando como assistente. Depois da liberação, os dois foram retornados a Paris, né? O trem da morte. Então aqui era um trem aí que era muito perigoso. Aqui um trem, que é o prisioneiros franceses, ó. Então tem aqui o Charles de Lestrange, né? Ele foi um general das tropas armadas do Distrito Superior de Charles de Gaulle. Ele foi um dos primeiros lutadores da resistência. De Gaulle foi para o exílio em Londres, encorajando os franceses a continuar na resistência, comissionando o Deslestant para construir uma resistência militar, um movimento de resistência militar. Em junho de 43 ele foi preso pela Gestapo e torturado, mas não deu a ele nenhuma informação. Depois, eventualmente, ele foi a Natsuen, campo de concentração, como um Night in Fog. Depois desse campo ele foi evacuado e mandado para Dachau, o campo de concentração de Dachau, em setembro de 44. Sua posição e função foi inicialmente desconhecida pela SS. Depois ele descobriu que em março de 45 ele foi mandado a um banco, quer como um prisioneiro especial, presumivelmente na ordem de Himmler. Ele foi atirado pela SS, pela corte crematória em 45. No Vitorial, a placa do Panteão de Paris comemoram o seu destino. E tem o Germain Aboriaux, né? Aboriaux, que ele foi ativo na resistência como um sindicalista e funcionário do Partido Comunista da França
departamento de Corrèze. Ele foi preso pelo regime de Vichy e sentenciado a 5 anos de trabalho forçado. Ele foi transferido para Eyssels, a prisão de Eyssels e o campo de Copenhague, e foi mandado ao campo de concentração de Dachau. Ele teve o papel de liderança com os prisioneiros comunistas franceses. Ele morreu em 47 pelos efeitos do seu aprisionamento. Temos Edmond Michelet, que ele foi líder da Organização da Juventude Católica durante 1920. Ele juntou a resistência, uma resistência em 40, e fundou o grupo Movimento de Liberdade. A Gestapo o prendeu como diretor regional do Movimento da Resistência. Em fevereiro de 43, ele foi mandado a Dachau. Em 43, ele tinha um papel de desinfecção, né? Ele trabalhava com a desinfecção dos presos e ele tinha o poder de se mover livremente no campo. E ele fez vários contatos e ele conseguiu influência na enfermaria. Depois a primavera de 45, ele foi representado pelos prisioneiros franceses no campo internacional do Comitê. Depois da liberação, ele retornou a casa e se tornou líder político na França, serviu vários ministros, blá blá blá. Então aqui 5 prisioneiros italianos. Depois da capitalização da Itália em 8 de setembro de 43, a Alemanha ocupou grande parte do país. Depois, 8.000 italianos foram mandados para Dachau. Uma grande parte deles partisãos e militares e prisioneiros de guerra que foram por causa da resistência. Por causa dos italianos, eles eram renegados como aliados e traidores. Aliados renegados e traidores. Os guardas da SS eram extremamente brutais e tratavam eles com excessiva degradação. E alguns judeus soviéticos prisioneiros itálios foram encontrados como abaixo dos prisioneiros da hierarquia. Depois da quarentena, muitos deles foram transferidos para a SS subcampos. A mortalidade entre eles eram muito altas. Então tem o Ricardo Gorup, né? Que ele foi preso com seu pai Eduardo em 44, e que eles eram partisãs contra a Alemanha, as forças de ocupação italianas e das Itálias fascistas. Em dezembro de 44, ele foi mandado a Dachau e ele foi deportado para os subcampos. Ele trabalhou trabalhos pesados em várias construções, em túneis debaixo da terra e bunkers. O seu pai morreu antes por condições de trabalho catastróficas. Depois da liberação, Ricardo foi tratado muitos meses no hospital e depois retornou a Trieste. Com medo da deportação para a Alemanha, o recruta Vesanzio Ghibellini desertou depois da capitulação da Itália. Ele estava se preparando para ter um trabalho em Milão, no trem. Depois foi preso em julho de 44 como suspeição de sabotagem. Ele foi para o campo depois foi para o campo de Dachau e depois ele produzia partes de aeronaves na companhia de Manchester Company. Depois da guerra ele trabalhou como mecânico. Aprendeu uma profissão. Ordem da Gestapo de Munique para enviar Giuseppe Molini para o campo de reeducação. A custódia protetiva ordem do Reich para Giuseppe Molini, que tem até a ordem dele ser preso. Tem um Giovanni Melodia também, que ele tinha a ideia pacifista socialista, né? E ele recusava servir ao exército.
Depois ele foi preso em 39 e sentenciado pela corte militar por anos de prisão. Depois foi enviado a Dachau em 43, depois da capitulação da Itália. Depois da sua liberação, ele manteve contato com o Comitê Internacional do Campo e depois retornou para casa e se tornou o presidente italiano do comitê. E tem o Enrico Picaluga, né, que ele era um estudante, que ele se juntou à resistência depois da ocupação da Alemanha. Ele foi preso no começo de 44, foi enviado a Dachau, campo de concentração. A SS primeiro colocou ele para trabalhar em Munique e ele tinha que limpar chaminés que eram bombardeadas. Em dezembro ele foi mandado ao campo de Mudorf, depois tentou escapar em 45, mas ele foi pego pela SS e colocado num bunker. Depois ele foi transferido para o subcampo de Kotter. Depois ele foi remanejado depois do final da guerra. Então aqui tem outros textos aqui, né? Shot one Sunday, italianos tinham dificuldade de colocar Então aqui os italianos eles queriam usar roupas diferentes e comida diferente. Eles se achavam superiores, né? Não queriam ter o mesmo tratamento dos outros pessoais, já que eles eram aliados, né? Aqui é uma parada dos italianos, né? Que eles não... Muitos não confiavam neles, né? E quando eles viam os italianos, eles começavam a esconder tudo, né? Desde até os botões da camisa até a meia, que eles tinham medo dos italianos roubarem deles, né? Depois de alguns meses, com essa atitude, eles conseguiram fazer amizade com os russos, com os franceses, e depois eles conseguiram ter as amizades com os belgas e com os holandeses. E eles queriam falar francês, o que era difícil de entender. E depois eles conseguiram, mas alguns povos eles não conseguiam falar direito, como o iugoslavo e os gregos, porque era muito diferente a língua. Então eles conseguiram fazer amizade ali com os russos, com os franceses. Deixa eu ver aqui. É melhor a gente tirar uma foto dessa porra aqui, velho. Que tá difícil. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem, 1h30, né? 2 horas. Acho que dá pra gente acabar essa porra em 2 horas. Pô, é muita coisa. Acho que a gente vai ter que voltar amanhã de novo, mano. É foda, velho. É muita coisa pra ler. Campo de Dachau, mano. Pô, você acha que é fácil ver aqui no Campo de Dachau? Quando chegamos a Kotter, perto de Kotter, todos os deportados nos recebiam com desconfiança. Eles esconderam tudo, os botões dos calçados, com medo que os roubássemos. Levamos meses para quebrar essa atitude. Nós dávamos melhor com os russos e franceses, no entanto, nos desprezavam. Assim como os belgas e holandeses, que em vez de falar francês, usavam um dialeto incompreensível em nossa presença. Também não nos dávamos bem com os jugoslavos e os gregos. Mas, para ser honesto, grande parte da dificuldade de convivência tinha a ver com diferenças de línguas faladas. Então, os italianos, ninguém gostava deles. Até hoje, ninguém gosta deles. Essa que é a verdade. Até hoje, ninguém gosta dos italianos. Então, ninguém queria ser amigo dos italianos na prisão. Então, aqui são os oponentes do regime, presos na Operação Storm, né? Depois da tentativa de assassinato de Hitler em 44, a Gestapo começou a ter larga escala de prisões na operação de 22 de agosto de 44, com o codinome Operação Storm. Ela foi armada por funcionários do partido e oficiais da República de Weimar e social-democratas e liberais e sindicalistas e comunistas e membros do centro do Partido da Bavária. O Partido Popular da Bavária foram presos. O regime tinha esperança de eliminar toda a possibilidade de organização de revolta ocorrendo no final da guerra. Milhares deles foram presos e 860 foram mandados a Dachau. Então tem o Franz Wishing, que ele era membro do SPD, que ele era daquela parada do Hot Gold, né?
que a gente viu. E ele era secretário do comitê do sindicato. Oba. Em 41 ele fazia textos subversivos contra o regime e ele foi preso pela Gestapo em 42. E ele teve uma pena de 15 meses de prisão. Depois a Gestapo prendeu ele em 44 como parte da Operação Storm e mandou ele a Dachau. E ele morreu em fevereiro de 45. Então tinha outro cara aqui que era o conselheiro do SPD, que era um social-democrata, que ele tinha um jornal. E ele também foi pego pela Operação Storm. Ele foi mandado a Dachau. E depois da guerra ele se tornou um dos líderes do Partido Social da Bavária e também participou do parlamento. Então aqui tem vários prisioneiros aqui, blá blá blá. Beleza. Então poloneses, gregos e espanhóis presos. Poloneses, depois da deportação em março de 40 e 42, muitos dos poloneses forçados mudaram para o status recusar-se a trabalhar e foram para o campo de Dachau. Então teve ali um protesto lá em Varsóvia e depois a SS deportou 70 mil civis para os campos, porque eram pessoas que estavam se recusando a lutar e estavam também fugindo das cidades com promessas de aviões. 3 mil dessas pessoas foram mandadas a Dachau, né? Então tem esse maluco aqui, o Andrei Korzak, que ele participou dos protestos de Dachau 4, ele foi mandado para o campo de Dachau e depois ele foi mandado para Buchau. E ele sobreviveu à marcha, ainda em 45 foi liberado. E esse aqui também foi um cara que foi pego em 40 como membro da Associação de Escoto. E ele foi deportado à Alemanha para o trabalho forçado, depois foi pego com um boné de escoteiro de novo. Depois ele foi mandado a Dachau para experimentos de malária que foram feitos. Em 43 e 45 ele foi obrigado a trabalhar na companhia e no subcampo. E depois ele se tornou ali o chefe dos prisioneiros presos. Então na Guerra Civil Espanhola, que terminou em 39, milhares de apoiadores fugiram da ditadura de Franco para a França. Muitos deles foram internados em campos aqui. Depois que a França capitulou em 40, a SS deportou mais de 15 mil para campos concentrados, a maioria em... Depois, 600 espanhóis também foram enviados a Dachau. E esses prisioneiros foram transferidos para lá. Grande parte dos espanhóis foram ativos na resistência à ocupação alemã da França em 44. Por causa do ditador, depois que ele chegou ao poder, os sobreviventes foram incapazes de retornar para suas casas depois de serem liberados. Então os caras saíram fugindo da guerra civil, França, só que a Alemanha ocupou e depois a França virou aliado da Alemanha, a República de Weimar, e pegou eles e mandou para eles para o campo de concentração. Então muitos deles tentaram fugir, eles eram muito resistentes. E depois 1000 gregos foram presos e mandados a Dachau, e eles tinham suspeita de trabalharem para a né? No verão de 43 a Alemanha ocupou as forças e matou os suspeitos, né? Botou os caras para trabalhar no campo de coisa. Centenas de judeus gregos foram mandados a Auschwitz e eles eram forçados a trabalhar em bunkers e trabalhar em condições ruins, né? E esse aqui era o Nicolas Zakharevich, que ele era do Partido Comunista Grego e foi preso pelo governo grego em 36. Em 41 ele fez a resistência contra a Itália e a Alemanha. No final de 41 ele foi deportado a Dachau e depois os gregos foram internados no campo e depois ele foi liberado em 45. Ele retornou à Grécia depois do líder da KKE. E ele conseguiu vencer os comunistas na Guerra Civil em 41. Quando os comunistas perderam a Guerra Civil em 49, ele voou para Moscou e depois
Ele foi expulso do próprio partido em 56 e ele se exilou na Sibéria. E esse aqui é outro cara que foi preso em 43, que é o Zoran Stratopoulos. Depois um largo de grupo de gregos foi mandado para Dachau e ele foi obrigado a trabalhar para a BMW no campo. E também ele foi feito experimentos médicos nele. E ele continuou trabalhando para a BMW até o fim, né? Ele tinha até a carteirinha dele da BMW, ó. A BMW aí, ó. Que a gente foi no museu deles ali. Carteirinha dele da BMW. Então aqui é uma historinha, né? Eu fui para Dachau com um grupo de 25 gregos no novembro de 43 e estava muito frio e nevando. Os oficiais e os capos vieram e selecionaram a gente. E olharam para nossas bocas e nós gregos estávamos em boas condições. Eles mandaram a gente para o banho, onde nós vimos as barracas e outros desapareceram, e homens velhos e crianças. E esses transportes continham idades de 60 anos de idade. E os de 16 a 40 anos de idade eram bons para trabalhar e nada mais ouviu sobre os outros, né? Então é brutal. Então o Ramon Garrido, que ele foi para a Guerra Civil Espanhola, lutou do lado republicano contra as tropas de Franco. Depois ele voou para a França e retornou para a companhia em 40. E ele lutou contra os alemães e se tornou... E ele estava sendo comissionado pelo Partido Comunista da Espanha e ele tinha a organização política dos espanhóis do exílio e se juntou à resistência e tinha um nome legal de Leão Carreiro. Em novembro de 42 ele foi preso pela polícia francesa e na estação ele foi preso lá. Na primavera de 44 ele foi deportado para Dachau e ele teve um trabalho forçado em Lenzberg. Depois ele foi liberado e retornado à França. Aqui são os espanhóis. Os espanhóis foram presos. Esse maluco aqui é feio pra caralho, porra. Agora os húngaros, velho. Ih, cara, acho que a gente pulou esse cara aqui, velho. Vamos ver esse cara aqui? Depois da guerra começar, o campo de concentração e administração e a guarda foi integrada ao Waffen-SS. Apontando de posição de mudança foram de acordo com a função do campo de concentração em 42 e 43. O sistema de campo de concentração expandiu em larga escala e a SS queria mais e mais soldados para ser recrutas, sendo alemães étnicos do sul da Europa. Por meio de 44, a Wehrmacht, os soldados da Wehrmacht, com quem foram transferidos para a SS para a porção significante da guarda. O trabalho mudou constantemente e os campos de concentração foram transferidos para o fronte e membros da Waffen-SS não serviam mais no fronte, eram colocados no campo de concentração. Então aqui é um cara aqui, né? Que ele já tinha trabalhado no campo de Dachau. Em 38 ele trabalhou em campos, depois se tornou comandante do campo de 40 e depois ele trabalhou na administração econômica da SS. Ele só trabalhou em campo de concentração, né? E ele foi condenado da morte, né? A gente já vê esse cara aqui, né? Aqui é um documento para recrutamento de alemães étnicos como guardas, né? Então aqui um maluco da Eslováquia foi aceito como alemão étnico e se uniu ao Waffen-SS e se tornou um guarda da SS no campo de Dachau. Ele recebeu treinamento da SS de médico e depois foi para o campo de Dachau e foi
primeiro doutor da SS. Em 44 ele foi transferido como comandante do campo de concentração de Netzburg. Então aqui era a nacionalidade dos caras lá que começaram a trabalhar para a SS no campo de concentração. E tem esse aqui que é o Eduard Weiter, né? Que ele se tornou comandante do campo de Dachau em 43 e 45. E ele se tornou o cabeça administrativo da SS e depois se tornou o comandante de Dachau. Depois ele tinha um interesse de melhorar a situação de quem vivia da guerra, e ele tinha enfim. Ele era o comandante do campo de Dachau. E ele queria melhorar ali a condição de vida, que está escrito aqui, parece, dos caras, e ele tinha uma visão ali da proteção, da custódia dos líderes do campo. E ele dava liberdade para os líderes do campo fazer o trabalho administrativo, né? Só que no final da guerra ele deu um tiro na própria cabeça, que ele já sabia que ele ia se fuder, né? Então aqui é um guarda aqui, né, da SS, blá blá blá. Aqui outro cara aqui, ó. Esse aqui era um mineiro, né? Que depois ele foi para Weimar e lutou na França em 41. Em janeiro de 45 ele começou o treinamento dele da SS e depois ele foi para o campo de concentração. Tu vê, a Alemanha estava sem gente, né? Morrendo muita gente. E eles começaram a botar pessoas já de outros países já e falando que os caras eram alemão étnico, né? Porque para entrar para a SS só poderia ser alemão étnico. Então o que eles faziam? Eles pegavam o maluco lá da Lituânia, Eslovênia, Croácia, e falavam que os caras eram alemão, tá ligado? Só pra botar os caras na SS, porque já não tinha mais gente, né? Falta de gente. Então o Speer, que era o arquiteto do Reich, ele fez muitas fábricas, né, nos campos de prisioneiros, e não poderiam ser trabalhadas com guardas personais. Então ele sugeriu a Himmler transferir membros da Wehrmacht para a SS para usar como guarda. Então, como nos campos só tinham membros da SS e não tinha, a SS estava sem gente, o Speer falou pro Himmler, ó, manda os caras aí e faz esses caras virar SS pra gente conseguir continuar essa porra aí, senão vai dar merda. Então aqui vários documentos aqui, né? Então o campo penal da SS é a polícia, SS Penal Camp. Em 41, na parte leste do bunker, foi separado e a barraca foi adicionada ali. A SS colocou o campo penal, que era especializado para homens da SS. Em 39, os membros da SS, a polícia e o departamento de incêndio estavam sendo empregados por defesas aéreas e estava na jurisdição criminal da SS da corte policial. Os homens que davam prisão e sentença ou penas de morte eram enviadas para o campo penal da SS no campo de Dachau, e execução de tiro eram carregadas com SS Foreign Range, ok, perto de... Não. Então eles morriam ali, né? Campo de execução. Então nos campos eles criaram nos campos ali campos de execução para executar pessoas que receberam pena de morte, né? Do lado dos prisioneiros que estavam trabalhando. Então tem esse cara aqui, o Hans Hepp, que era membro do batalhão de polícia, participou de execução em massa no leste. Vamos ler isso aqui eu entendi. Agora que eu tô entendendo melhor, peraí. Isso aqui era um lugar para os próprios membros da SS sendo executados, né? Vamos ler aqui, esse cara aqui vai explicar aqui, vamos ver. Temos 1h30 ainda, mano, meu Deus. Vai dar não, mano, muita coisa.
Hans Herpes era membro do batalhão de polícia 705, que participou das execuções em massa do leste. Por sua ausência sem permissão, ele foi condenado pela SS pelo Tribunal de Polícia em Riga, em setembro de 42, a 5 anos de prisão. Então esse campo penal da SS eram campos de punição dos caras da própria SS que foram punidos, né? Então, por isso que era criado. E eram dentro do campo, era uma barraca que era só para executar membros da SS que fizeram merda e tinham que ser punidos, né? Então esse cara aqui, ele desertou, ele fugiu sem permissão e foi condenado pela SS pelo Tribunal de Polícia em Riga em 42 a 5 anos de prisão. Ele foi enviado para o campo penal da SS em Dachau, em seu subcampo vizinho a Lac. Em fevereiro de 45 ele foi enviado para a unidade da SS, só que ele foi prisioneiro, só que quando ele foi enviado ali, ele foi prisioneiro pelos soviéticos. Ele informou os oficiais soviéticos e posteriormente americanos sobre os crimes cometidos por sua unidade. De 46 a 50 ele foi preso no campo de treinamento soviético de blá blá pelos seus contatos com os Estados Unidos. Em 1954 ele foi preso pelo RDA por fundar a Associação de Vítimas do Stalinismo e condenado a 6 anos de prisão e sua libertação em 51. Cara, esse cara é brutal, a história dele. Vamos ver a história desse cara aqui, mano. Esse cara aqui, qual é a dele? Esse maluco aí, ele lutou lá na Lituânia, aí ele desertou, foi preso, pegou 5 anos de prisão por deserção. Aí ele foi enviado para Dachau. Aí depois ele foi enviado para outro lugar. Quando ele foi enviado para outro lugar, os soviéticos capturaram ele. Aí ele foi para o lado soviético. Aí ele entregou tudo para os soviéticos, entregou as informações. Aí beleza. Só que depois ele entregou a informação para os americanos também. E por causa disso os soviéticos foram lá e prenderam ele por ter dado informação para os americanos. Aí ele ficou na União Soviética, preso. Aí depois, quando ele saiu da prisão, ele criou uma associação chamada Vítimas do Stalinismo. Aí ele foi para a Alemanha Oriental. Aí na Alemanha Oriental ele foi preso de novo, porque ele criou a associação falando mal do comunismo. Aí depois ele foi para a Alemanha Ocidental. E ele forçou 1000 pessoas a trabalhar para a BMW. Ah, não, esquece. Isso aqui é outro texto. Aí ele foi para a Alemanha Ocidental. Só em 61 que ele saiu da cadeia. Ficou 15 anos só nessa porra de ser preso pelos caras. O cara foi preso por um... Cara, era foda. Às vezes o cara saía de uma prisão e ia pra outra, depois saía todo fudido. Ai, cara, que engraçado, cara. Aí vamos ver aqui. Presos hungríacos, né? Hungríacos? Hungríacos é foda, né? Cara, eu tô perdido já, tantos idiomas. Húngaros, né? Hungríacos, meu Deus. Hungríacos. Húngaros. Depois das tropas alemãs ocuparem a aliada Hungria em 44, a SS deportou 417 mil judeus húngaros para Auschwitz e maior parte deles foram mortos. Mais ou menos 100 mil foram deportados e foram selecionados para trabalhos forçados. 9 mil foram enviados a Dachau. Em outubro de 44, os alemães ocuparam instalações fascistas do governo da Hungria. E nesse período, 7 mil judeus de Budapeste foram enviados a Dachau em subcampos. Em adição, a SS encarcerou 4 mil prisioneiros políticos enviados da Hungria e 1000 gypsies, ciganos, em Dachau. No total, 20 mil húngaros, incluindo 5 mil mulheres, foram capturados em Dachau. Então tem a primeira mulher, que é a Piroska Domi, né? Que ela era uma comunista, ela morreu em 2007, né? E ela estava na resistência dos mineiros húngaros contra o governo de Miklos Wolf, sei lá. E ela foi presa no final de 44, deportada para Dachau em novembro de 2018, né? Depois ela foi colocada no lugar dos doentes
e ela foi ajudada pelo físico Henri Lefebvre, que era um prisioneiro, e depois deu os cuidados médicos para ela se curar, né? Para ajudar ela. E no começo de 44 a SS transferiu a resistência para Ravensbrück, no campo para mulheres. Depois da liberação da Piroska, ela retornou para a sua cidade natal em Budapeste e ela escreveu vários artigos sobre a resistência dos mineiros em Budapeste, né? Tem o George Goldman, né, que ele é feio pra caralho, né, mó dentão. E ele era membro da Academia de Artes Finas de Budapeste em 29. E depois de ataques antissemitas feitos por um escultor e pintor contra ele, um judeu, ele foi obrigado a sair da academia e depois criou seu próprio estúdio. Depois da política, envolvimento político e artístico dele com movimentos socialistas, a corte militar do autoritarismo do regime, Worth, deu a ele a sentença da vida, em 42. Ou seja, sentença de morte, né? Depois, com a ocupação alemã da Hungria, em novembro de 44, ele foi deportado a Dachau. Depois da ocupação da Hungria, em novembro de 44, ele foi deportado a Dachau no centro de concentração com inúmeros oponentes e colaboradores do governo. Em Dachau, ele contraiu os tifos e morreu em 45, né? 26 de 11 de 44. Judeus no bloco 25 húngaro estão com comida diferente, piores que as nossas. Cada tempo que eu tenho uma atenção para 2 horas da área de Rocal. 13 deles estão contraindo tifos, enquanto os outros não estão tolerantes a beber uma água. Qualquer água que eles beberem, eles vão vomitar. Olha como que a tifos é brutal. Henged, né? Engasgar, né? Qualquer água que eles beberem, eles podem engasgar. Um cara, ele explica aqui que eles pegaram a tifos e não podiam comer a mesma comida e nem beber água. Qualquer água que eles bebessem, eles vomitavam. E aqui, rapaziada, húngaros que sobreviveram ao campo de Dachau, né? Então tem aqui o Laszlo Folderak, que era um comunista, um Sandor Snegos Janos Pesek, o Dr. Laszlo Honatev, o cientista Joseph Franklin, o Miklos Gergely, que era um comunista também, e tinha o católico, o padre Istvan Benko, né? O Istvan Engels e o doutor Ismail Bossa, ó. Todo mundo junto aí, que eram inimigos, agora estão juntos porque sobreviveram, né? É brutal. Então já vimos os húngaros, né? Ah, cara, eu vou ler essa porra aqui, tô nem aí, velho. O genocídio dos ciganos. Um deles foram ordenados para reportar para a Gestapo que eu disse que não queria ir para os templos de adoração. Eu deveria ser esterilizado, não nenhuma chance de submeter essa pressão. Eu prefiro... Vou botar aqui o outro tradutor que é mais fácil. Então aqui mais um cara aqui não queria ir pro campo. Por que será que ele não queria ir pro campo de concentração, rapaziada? Então a gente já viu isso aqui tudo, a gente vai ver isso aqui agora. E eu acho que ali a gente já viu, né? Deixa eu ver se a gente já viu tudo aqui. Ali, né? A gente já viu isso aqui? Já viu isso aqui, é.
pode ver aqui, né? Aqui a gente já viu. Depois a gente vai ver isso aqui, né? Esses dois. Ali a gente já viu, esses dois aí e ali. A gente vai pro 10. Um dia foram eles a me apresentar a Gestapo e me disseram que se eu não quisesse ir para um campo de concentração, teria que ser esterilizado. Não tive outra escolha a não ser me submeter a essa pressão, pois mesmo se eu tivesse preferido o campo, também não teria sido poupado lá. A esterilização foi feita pelo Dr. ST em Munique. Então aqui um cigano, ele tinha a opção ou ser esterilizado ou ir para o campo. Aí ele preferiu ser esterilizado, que no campo ele ia ser esterilizado de qualquer jeito, né? Aqui outra cigana aqui, que ela foi mandada para o campo de Auschwitz. E aqui é a história do Maximilian Rose, né? Que ele foi preso em 41 por ser um cigano. Em 42 ele foi mandado para Ravensbrück, campo de concentração, e ele morreu 2 semanas depois. Aí aqui o cara falando aqui sobre Auschwitz, o campo dos ciganos de Auschwitz. As condições sanitárias eram indescritíveis. Era difícil fazer qualquer sopa ou água, ou alguma coisa limpa. Algum tipo de sopa, alguma coisa limpa. Em Auschwitz, o campo era horrível, mesmo assim. Depois que a tifo chegou, a doença não poderia ser tratada porque não exigia nenhum médico, remédio. As crianças eram as primeiras a morrer. Dia e noite, as pessoas choravam por pão antes de todas elas estarem com fome para a morte. Aí o cara falando ali de Auschwitz. Os ciganos era brutal. Deixa eu ver aqui. A primeira grande deportação de ciganos para a Polônia foi em 40. Desde 41 a SS e a polícia alemã e a Wehrmacht queriam matar milhares de ciganos, e o governo central ocupou as partes da União Soviética e Sérvia. Em novembro de 41, 5.000 ciganos foram mandados da Áustria, deportados para o gueto de Lodz. Eles morreram de tifos e foram mortos em vagões de gás. Com as ordens de Himmler, em 43, no verão de 44, a SS deportou aproximadamente 22.000 ciganos da Alemanha que ocuparam o território de exterminação em Auschwitz. Mais de 19.000 italianos morreram. Os últimos sobreviventes foram enviados a campos de concentração no Reich, em 44, e foram obrigados a trabalho forçado. Então aqui os ciganos sendo deportados para Auschwitz. Aqui é os ciganos. Agora esse aqui a gente já leu, né? Aqui é os prisioneiros especiais, né? Então, em 41, a SS prendeu um número de prisioneiros especiais capturados no bunker de Dachau, no campo de concentração, incluindo membros muito bem conhecidos pelos alemães como oponentes do regime, como o pastor Martin Niemöller e o cânon Johannes Neumannsler, com essa tentativa de assassinato ao Hitler. George Elsen. Então esses caras todos tentavam matar o Bigode. Os prisioneiros estrangeiros especiais foram incluídos pela o agente de inteligência britânico Richard Stevens e o general francês Charles Destins. A gente viu esse cara, que eram oponentes nazistas de outros países. Esses prisioneiros tinham um status especial. Eles se alimentavam da cozinha da SS e não pesavam. Muitos deles eram permitidos mover com liberdade no bunker e o seu destino não era definido. Em abril de 45, Hitler deu a esses prisioneiros especiais deveriam ser transferidos para Dachau. Em abril de 17 e 24, eles foram mandados para o sul de Tirol e eles foram liberados pelos partisãos italianos e americanos em 4 de maio. Né? Então esses caras aí eram especiais. Não sei porquê, né?
Por que eles tratavam tão bem esses prisioneiros especiais? A gente vai ter que descobrir. Então, o primeiro é o Martin Niemöller, né? Que era um pastor protestante, que ele foi graduado e ele começou dando suporte ao Hitler em 30. Não vamos traduzir todos aqui, porque isso aqui é mais importante do que eu entender. Por que esses caras tinham tantos privilégios, sendo que eles faziam um montão de coisa que era contrário aos interesses deles? O padre protestante Martin Niemöller gradualmente deixou de ser um apoiador de Hitler no início da década de 30 e tornou-se um opositor ferrenho da ditadura nazista, como cofundador da Liga de Emergência dos Pastores e porta-voz da Igreja Confessional, e foi preso em Berlim em 37. Após passar um tempo detido no campo de concentração de Sachsenhausen, foi transferido como prisioneiro especial para o bunker de Dachau em julho de 41. Após a guerra, Martin Niemöller foi membro do Conselho das Igrejas Protestantes da Alemanha e desempenhou um papel decisivo na conscientização da Confissão da Culpa de Stuttgart, em 45. Ele se manifestou contra o rearmamento e defendeu um entendimento com o Bloco do Leste. Então, talvez esse cara, por ser um dos primeiros apoiadores do Hitler, o Hitler pegou leve com ele, né? Será? Mas o Hitler não pegou leve com muitos outros caras. Vamos ver outro cara aqui. Deixa eu só dar um pouquinho de alça aqui, mano. Deixa eu ver esse outro cara aqui. O Richard Esteves. Por que o Richard Esteves tinha tratamento especial? Por que esse cara tinha tratamento especial, rapaziada? Alguém sabe? O Major Esteves trabalhava para o Serviço Especial de Inteligência Britânico e era responsável pela filial na Holanda. Em 9 de novembro de 39, ele e outro oficial da inteligência, capitão S.P.N. Best, foram sequestrados por uma unidade de comando da SS em Venlo, Holanda. Ambos foram levados para Berlim para um interrogatório e em seguida enviados para o campo de concentração de Sachsenhausen. Em 41, Stevens foi transferido para Dachau e mantido como prisioneiro especial Fox, do bunker. No abril de 45, ele chegou ao Tirol Sul, junto com os principais prisioneiros especiais, e foi libertado em 45. Esse cara era um ativo de inteligência britânico, então faz sentido ele ser bem tratado. O Martin Niemöller, ele é aquele cara daquela frase: quando os nazis vieram com os comunistas, nós não falamos nada. Aí depois eles mataram os comunistas. Depois eles foram para os sociais-democratas, nós falamos nada. E eles mataram os social-democratas. Depois eles mataram Depois eles vieram para os sindicatos e nós não falamos nada. Depois disso, mataram os sindicatos. Depois, quando eles vieram para mim, eu não tenho ninguém para me ajudar. Essa frase é engraçada. Essa é uma frase engraçada, cara. Mas ela era cigana. Eu vi ela com outro jeito, né? Era com ciganos, judeus, enfim. Mas é engraçada essa frase. Ele inventou em 70, esse pastor aqui, que virou o hater do Hitler. O primeiro apoiador do Hitler virou o maior hater dele, né? Então, George Elsler, ele tentou assassinar Hitler detonando uma bomba em 39. Ele foi preso imediatamente, levado a Berlim para interrogatório e em seguida ele foi preso em Sachsenhausen como prisioneiro especial. Em fevereiro ou março de 45, sob o nome de Heller, ele chegou ao campo de concentração de Dachau e foi designado em várias celas, número 81 e 83 do bunker, mas foi mantido em confinamento solitário distrito sob vigilância constante por agentes da SS. Em 9 de abril de 45, sob a ordem de Himmler, ele foi assassinado no crematório. Esse cara aí, por que ele durou tanto tempo, não sei. Talvez para tirar a informação dele. Ele foi um dos caras que tentaram assassinar o Hitler, né? Aí aqui uma parada, 23 de fevereiro de 45, em Dachau. Eu vejo prisioneiros especiais, eles falam e eles andam. Eles tinham boas relações com guardas e com o oficial da SS. Mas por que? Aí aqui ele fala das condições desses caras aí, os prisioneiros especiais, que eram os prominentes. Por que esses caras eram tão bem tratados, cara? Aí, ó, aquele maluco lá, o general Delestrange, que era o francês lá, que era o amigo do Charles de Gaulle, era também um proveniente, né, velho? Agora, por quê? Não sei.
Vamos ver aqui o último aqui, mano. Aqui tá falando das mulheres, né, trabalhando no campo de Dachau, né? Então as mulheres trabalharam geralmente na fábrica, fazendo trincheira, limpando, ou na cozinha, né? Temos que mora aqui. Aqui uma mulher aqui. Antes da liberação tá magrinha. E aqui falando da história de uma mulher, aqui, ó, a Mari Vadas, né? Mari Vadas, ela trabalhou na guerra como secretária administrativa e ela tinha acesso a rações de comida, identidade e grupos de resistência. Ela foi presa em 44, ela foi deportada em 44 no campo de concentração para mulheres. Em novembro de 44 ela foi mandada a Munique, na Câmara de Trabalho, e o subcampo de Dachau, ela foi enviada a Dachau para ser Ela atuou como a representante das mulheres na greve e foi executada por... Mas a execução de sabotagem nunca veio, né? E ela foi liberada pelas tropas americanas em 45, durante a evacuação de Marshall, e ela escreveu memórias sobre a revolta. Essa mulher, ela fez uma revolta lá, mas não morreu, né? Normalmente já estava colapsando e os caras já não estavam nem aí mais pro prisioneiro. Verão de 44, as mulheres tinham posições. Aqui as mulheres tendo filho, né? E as mulheres já estavam grávidas e eram deportadas em 44. A SS forçava elas ao aborto, mas no final dos meses elas poderiam ter filhos. Beleza. E aqui, rapaziada, vamos lá. Na segunda metade da guerra da Alemanha, a economia estava dependendo da força de trabalho nos campos de concentração. Depois de crescer os trabalhadores da indústria de armamento, a SS começa em 42 de expandir a exploração dos prisioneiros no campo de trabalho. A produção de aviões, companhias como BMW, Zeppelin, precisavam de prisioneiros da SS. Os subcampos estavam estabelecidos em fatores. O campo de Dachau começou a colecionar a distribuição, prover constante suprimentos para os trabalhadores escravos colocados prisioneiros. 44 números de prisioneiros de Dachau e subcampos cresceram rapidamente, resultado da deportação das zonas ocupadas. Em particular, 40 mil judeus vieram de campos do leste. A maior parte, aproximadamente 100 mil deles, vieram para o campo de Dachau em 44 e 45, subcampos vindo em 41, aqui ó. Aqui os prisioneiros trabalhando, né? Eu tenho mais uma hora. Ó, o cara trabalhando aqui, ó. Em 41 a SS cresceu os prisioneiros, principalmente os trabalhadores com habilidade. Para trabalhar para a SS fora de Dachau, eles trabalhavam na construção, fazendo barracas, hospitais, fazendo construções para os líderes da SS e os centros de pesquisa da SS. A SS também tinha trabalho especial na instituição dos nazistas, agências oficiais para prestigiar os hostages. Hostages é tipo... enfim, foda-se. Pioneiros, remover bombas, limpar coisas, melhorar a circulação de ar. A concentração foi... Aldo, tem que ir por aqui, né? 2. Depois de 43, os prisioneiros do campo de Dachau tinham trabalho forçado na indústria de avião e a manufatura de aviões de batalha. Em 44, o trabalho dos prisioneiros era coordenado pelo mais alto top representante do Reich. A SS é a Weimar e a indústria, e a SS Economic
A administração econômica, o escritório de administração econômica da SS assinou contratos de negócios para usar prisioneiros para o trabalho, distribuir os trabalhos de acordo com a prioridade. Os prisioneiros e a acomodação estão perto da produção. Então, ó, a BMW, BMW usou o trabalho forçado dos caras. Então os caras davam €1 pros caras e lucravam 1 milhão, velho. É foda. Aqui o campo de Alac, ó, onde era a fábrica da BMW. O campo de Alac foi estabelecido pela companhia BMW no começo de 43. Aproximadamente 5 mil prisioneiros no campo de 18 diferentes países, a maior parte deles da União Soviética e França, eram forçados a produzir aeronaves e construção, blá blá blá, nas condições mais catastróficas. Presos, apanhados e com execuções arbitrárias e mortes, era rotina durante o SS, o líder Jarolin. O primeiro campo foi chamado o Trabalho de Campo da SS de Alac. Em 44, em Kaufeld, o campo de Kaufeld foi adicionado para acomodar mais de 1.000 trabalhadores judeus, o que constantemente tinham que trabalhar na produção de bunkers. Em abril de 45, um campo com 1.000 judeus, mulheres estavam na área separada. Prisioneiros tinham que morrer, não podiam trabalhar e eram mandados para um campo regularmente. A evacuação para os subcampos causada pelo número de prisioneiros tornou mais de 10.000 em 45. Agora a gente tem mais uma hora. Cara, espero que seja só isso aqui, né, velho? Será que lá tem mais coisa? Porra, tem que ver, velho. Aqui os caras trabalhando, ó. Galpão aqui, né? No começo de 43, 3.000 prisioneiros foram forçados a trabalhar nas fábricas em Augsburg. A companhia de barracas de campo foram no subúrbio de Augsburg. Prisioneiros tinham que marchar muitos quilômetros na ordem para conseguir seus trabalhos, para chegar ao seu trabalho. Os prisioneiros trabalhavam 12 horas e tinham que produzir aviões. Milhões de prisioneiros morreram durante o bombardeio aliados porque eles não tinham proteção. Depois o campo foi destruído por bombas. Em 44, os sobreviventes foram transferidos para outros campos. 2.000 prisioneiros continuaram a trabalhar produzindo aviões nas mais dificultantes condições. Então aqui eles faziam tipo uma tortura para os russos trabalharem mais, que os russos eles gostavam de não trabalhar, né? Não, eles sabotavam, não estavam muito afim, né? Então esse aqui é o Edmond Falks, que ele emigrou com seus parentes em 65 para a França. Ele serviu no exército. Em 40, com a capturação da França, ele foi preso pela Gestapo e foi dado como traidor. E depois ele foi mandado para Dachau. Em 42, em 43 ele se tornou o administrador do... tipo, trabalhando no campo, né? Na companhia. Retornou para a França depois da liberação e trabalhou na Rádio Luxemburgo em Paris. E aqui é uma fábrica. Aqui pra cá agora, 42B. Aqui é a 3, ó. Seguir a ordem. O genocídio dos judeus. A solução final da questão judaica foi feita em 4 estágios. Depois da invasão da União Soviética em junho de 41, o grupo de segurança pública e a SS matou mais de 500.000 pessoas, territórios conquistados na operação de Henswald. Uma sistemática exterminação de poloneses e judeus, especialmente preparados na exterminação do campo de Belzec, Chelmno e Sobibor, Majdanek, Treblinka e Auschwitz. Começou na primavera de 42. O terceiro estágio, no final de 42, se tornou para ser simbólico no nome Auschwitz-Birkenau, onde judeus do Reich das áreas ocupadas da Europa eram deportados. Todo mundo que não poderia trabalhar, crianças, mulheres, velhos e enfermos,
eram mortos exatamente em câmaras de gás, já sendo forçados a trabalhar no processo de exterminação através do trabalho. Depois que a Hungria foi ocupada em 1944, grande parte da comunidade judaica da Europa, mais de 430 mil pessoas, foram deportadas para campos de extermínio em Auschwitz. A maioria foi morta, a menor parte foi enviada em campos de concentração, território do Reich para trabalho forçado, e 6 milhões de pessoas foram vítimas do genocídio de judeus da Europa. Então aqui judeus sendo deportados da Polônia. A deportação de judeus do gueto. Aqui era lugar de trabalho do gueto de Lodz. Auschwitz, ó. Era aqui, ó. Aqui é a câmara de gás, crematório. O transporte veio homens e mulheres sendo separados na SS. Uma rampa, doutores da SS dividiam pessoas em 2 grupos, aptos a trabalhar e que não podiam trabalhar. E os que eram aptos a trabalhar eram mandados a campos de trabalho e campos de concentração do Reich. A categoria que não podia trabalhar era mandadas a serem mortas em câmaras de gás. Aqui é o 3, né? Tem que ir pro 4 agora. Aqui é o 5, viado. Cadê o 4? 4. Judeus, prisioneiros judeus aqui, ó. Aqui vários judeus foram presos, ó. Agora vamos pro 5. No começo de 1944, os aliados começaram a atacar e destruir grandes partes de segmentos de produção da capacidade da aviação alemã e indústria. Para proteger a proteção dos aviões, as facilidades eram realocadas em largos bunkers debaixo do chão. Uma gigante construção, um projeto também chamado de Jäger Program, foi forçado de colocar a guerra no ar. 100 mil judeus prisioneiros tinham que construir 6 grandes bunkers para 3 mil aviões poderem ser colocados, feitos mês a mês. A organização de Todt, a estrutura de construção organizada é subordinada pelos armamentos do ministro, charge para o projeto. Os alemães construíram firmas para carregar o trabalho. A Landsberg e a Kaufmann e a maioria dos prisioneiros eram judeus da Hungria, da Lituânia, que eram deportados e forçados a trabalhar no território do Reich no verão de 1944. Milhares de judeus foram aprisionados e colocados vítimas em lugares humanos de trabalho. Prisioneiros que não conseguiam trabalhar eram deportados e mandados a campos especiais para morrer. Os genocídios dos judeus europeus foram continuados em Kaufering e em Mundorf, passando pela concepção da exterminação através do trabalho. Os caras estavam bombardeando e tinham que fazer debaixo da terra os bunkers, né? As fábricas dentro de bunkers, né? E trabalhar debaixo da terra é praticamente a morte, né? A organização Todt começou na construção de 3 grandes bunkers, dando o nome de Uyghur, de Burma, de Ano II Burma. A casa dos judeus prisioneiros é designada para o trabalho forçado em construção de largos bunkers em campos primitivos. Também prisioneiros fizeram Kaufering e outros 10 mil criaram e morreram. Muitos deles morreram de doenças, porque trabalhar debaixo da terra em Minas é complicado. Aí eles construíram vários bunkers gigantes debaixo da terra para poder construir as paradas aqui, ó. Ó, eles dormiam debaixo da terra. E no inverno era pior ainda. Esse cara não era um judeu. Ele era o ancião do campo, do bunker lá, né? Ele era o chefe, dos prisioneiros.
É como uma mina, né? Tá escrito aqui, né? Então a gente era dividido com vários grupos, quando cada grupo era trabalhar debaixo da terra, não tem como não, intancável. Era Brutel. O complexo do campo, estabelecido com o final de 44, perto de Mudorf, conhecido do campus M1, as madeiras do campo. Então eles botavam o campo. É a mesma coisa que eles estão falando aqui, né? Como que o campo era feito debaixo da terra, era um bunker, né? O bunker tinha 400 metros, ó. Botavam 8.000 a 10.000 pessoas trabalhando ali, né? É, aqui tem algumas explicações aqui, mas... Ó, a desinfecção dos prisioneiros, ó. Depois da liberação tinha de infeccionar. E aqui eu acho que já fomos, né? Aqui já vimos tudo, né? E aqui são os campos, né? Munique, Alac, nanana. Beleza. E aqui o 11. Cara, quantas horas a gente tem? Começo da orientação da concentração dos campos de concentração demanda uma economia de guerra que foi fundamentada da concentração do campo principal. Enquanto os prisioneiros capazes de trabalhar distribuídos da forma de subcampos eram incapazes de trabalhar eram colocados de volta. Blocos de enfermaria. Então aqui ele fala dos experimentos médicos dos prisioneiros de Dachau. E também como execução, né? Então o campo de Dachau virou um campo de assassinato e coisa, né? Então aqui os experimentos médicos, né? Aqui eles faziam experimentos de malária no pessoal do campo, né? E também campos armas bioquímicas e sulfonamida, né? Para tratar infecções, né? E também testes aeronáuticos também, para ver se o ser humano conseguia sobreviver a grandes altitudes e estresse marítimo. Eu vi muita gente que hoje estão rejeitando esses regimentos humanos, preferindo ser alemães. Muitas pessoas preferiam ir pro fronte. Muitos preferiam ir pro fronte do que fazer o experimento, né?